Título: Conferência 32: Ansiedade e Vida Instintual. Senhoras e senhores, não se surpreenderão se saberem que tenho muitas novidades a relatar-lhes a respeito de nossa concepção Alfassung da ansiedade dos instintos básicos da vida mental, e não se surpreenderão ao verificar que nenhuma dessas novidades pode pretender oferecer uma solução definitiva para esses problemas não solucionados. Tenho motivo especial para usar a palavra concepção. Aqui, estes são os problemas mais difíceis que se nos apresentam, mas sua dificuldade não está em alguma insuficiência de observação. O que nos propõe esses enigmas são realmente os fenômenos mais comuns e mais conhecidos. Nem a dificuldade se situa na natureza recôndita das especulações a que eles dão origem. A reflexão especulativa desempenha uma parte insignificante nessa esfera. É, contudo, verdadeiramente uma questão de concepções, travessão, isto é, de introduzir as ideias abstratas corretas, cuja aplicação ao material bruto da observação nele produzirá ordem e clareza. Dediquei uma conferência à 25ª em minha série anterior à ansiedade, e preciso recapitular rapidamente o que ali disse. Descrevemos a ansiedade como um estado afetivo, isto é, uma combinação de determinados sentimentos da série prazer-desprazer, com as correspondentes inervações de descarga e uma percepção dos mesmos, mas provavelmente também como um precipitado de um determinado evento importante, incorporado por herança, algo que pode, por conseguinte, ser assemelhado a um ataque histérico individualmente adquirido. O evento que consideramos como tendo deixado atrás de si uma marca dessa espécie é o processo do nascimento, ocasião em que os efeitos sobre a ação do coração e sobre a respiração característicos da ansiedade foram efeitos adequados. Assim, a primeira ansiedade teria sido uma ansiedade tóxica. Daí partimos para uma distinção entre ansiedade realística e ansiedade neurótica, sendo aquela uma reação que nos parecia compreensível face a um perigo, travessão, isto é, reação a um dano esperado de fora, travessão, ao passo que esta ansiedade neurótica era completamente enigmática e parecia despropositada. Em uma análise da ansiedade realística, reduzimos-la ao estado de atenção sensorial e tensão motora aumentadas, que descrevemos como estado de preparação para a ansiedade. É disto que se desenvolve
a reação de ansiedade. Aqui, 2 resultados são possíveis, ou a geração da ansiedade, travessão, repetição da antiga experiência traumática, travessão, limita-se a um sinal, caso em que o restante da reação pode adaptar-se à nova situação de perigo e pode resultar em fuga ou defesa, ou a antiga situação pode continuar mantendo o domínio e a reação total pode consistir em nada mais que geração de ansiedade, caso em que o estado afetivo se torna paralisante e será inadequado para os propósitos atuais. Passamos depois à ansiedade neurótica e assinalamos que a observamos sob 3 condições. Em primeiro lugar, encontramo-la na forma livremente flutuante, um estado de apreensão difusa, pronta a vincular-se temporariamente sob a forma do que se conhece como ansiedade expectante, a qualquer possibilidade que de imediato possa surgir, travessão, como acontece, por exemplo, numa neurose de angústia típica. Em segundo lugar, encontramo-la firmemente vinculada a determinadas ideias nas chamadas fobias, em que ainda é possível reconhecer uma relação com um perigo externo, nas quais, porém, devemos considerar que o medo é exagerado, desproporcionado. Em terceiro e último lugar, encontramos a ansiedade na histeria e em outras formas de neurose grave, onde ou ela acompanha os sintomas ou surge independentemente como ataque ou como estado mais persistente, mas sempre sem qualquer base visível em um perigo externo. Fazemo-nos então 2 perguntas: o que as pessoas temem na ansiedade neurótica e como podemos relacioná-la com a ansiedade realística sentida em face de perigos externos? Nossas investigações de modo algum ficaram infrutíferas. Chegamos a algumas conclusões importantes. Com referência à expectativa ansiosa, a experiência clínica revelou que ela possuía regularmente uma conexão com a economia libidinal da vida sexual. A causa mais comum da neurose de angústia é a excitação não consumada. A excitação libidinal é despertada, mas não satisfeita, não utilizada. O estado de apreensão surge, então, no lugar dessa libido que foi desviada de sua utilização. Até pensei estar justificado ao dizer que essa libido insatisfeita era transformada diretamente em ansiedade. Essa opinião encontrou apoio em algumas fobias de crianças pequenas, de ocorrência bastante frequente. Muitas dessas fobias são deveras enigmáticas para nós, contudo outras, tais como o medo de estar só,
e o medo de estranhos podem ser explicadas de forma convincente. A solidão, assim como um rosto estranho, despertam na criança um anelo por sua mãe, a quem conhece tão bem. A criança é incapaz de controlar sua excitação libidinal, não consegue mantê-la em suspenso e transforma-a em ansiedade. Essa ansiedade infantil deve, pois, ser considerada não como pertencentes ao tipo realístico e sim neurótica. As fobias infantis e a expectativa ansiosa da neurose de angústia nos oferecem dois exemplos da maneira como se origina a ansiedade neurótica, transformação direta da libido. Logo viremos a conhecer um segundo mecanismo que se revelará não muito diferente do primeiro. Consideramos o processo de repressão responsável pela ansiedade na histeria em outras neuroses. Acreditamos que é possível fornecer disto uma descrição mais completa do que anteriormente, se separarmos o que acontece à ideia que tem de ser reprimida daquilo que acontece à quota de libido vinculada a ela. É a ideia que é submetida à repressão e que pode ser deformada a ponto de ficar irreconhecível. Sua cota de afeto, porém, é regularmente transformada em ansiedade, travessão, e isto é assim, qualquer que possa ser a natureza do afeto, seja ele de agressividade ou de amor, não faz, pois, nenhuma diferença essencial. Por que razão uma quota de libido se tornou não utilizável, se é por causa da debilidade infantil do ego, como nas fobias de crianças, ou se é por causa de processos somáticos da vida sexual, como na neurose de angústia, ou se devido à repressão, como na histeria. Assim, na realidade, os dois mecanismos que produzem ansiedade neurótica coincidem. No curso dessas investigações, nossa atenção foi atraída para uma relação altamente significativa entre a geração da ansiedade e a formação dos sintomas, ou seja, verificamos que essas duas se representam e se substituem uma à outra. Por exemplo, um paciente agorafóbico pode iniciar sua doença com um acesso de ansiedade na rua. Isto se repetiria cada vez que fosse à rua novamente. Desenvolverá então o sintoma da agorafobia. Este também pode ser qualificado como inibição, como restrição do funcionamento do ego, e por meio dele o paciente se poupa dos ataques de ansiedade. Podemos evidenciar o inverso disto, se interferirmos na formação dos sintomas, como é possível, por exemplo, com as obsessões. Se impedimos um paciente de executar seu ritual de abluções, ele cai num estado de ansiedade que acha difícil suportar
e do qual evidentemente se tinha protegido por meio de seu sintoma. E parece com efeito que a geração da ansiedade é o que surgiu primeiro, e a formação dos sintomas, o que veio depois, como se os sintomas fossem criados a fim de evitar a irrupção do estado de ansiedade. Isto é confirmado também pelo fato de que as primeiras neuroses da infância são as fobias, travessão, estados nos quais vemos tão claramente como uma geração inicial de ansiedade é substituída pela formação subsequente de um sintoma. Temos a impressão de que é dessas inter-relações que melhor obteremos acesso à compreensão da ansiedade neurótica e, ao mesmo tempo, também conseguimos responder à questão de saber que coisa a pessoa teme na ansiedade neurótica e assim estabelecer a conexão entre ansiedade neurótica e realística. Aquilo que ela teme é, evidentemente, a sua própria libido. A diferença entre essa situação e a da ansiedade realística reside em 2 pontos: que o perigo é um perigo interno ao invés de externo, e que esse perigo não é conscientemente reconhecido. Nas fobias é muito fácil verificar a forma como esse perigo interno é transformado num perigo externo, travessão, ou seja, como uma ansiedade neurótica é mudada em ansiedade aparentemente realística, com vistas a simplificar o que muitas vezes constitui um assunto muito complicado. Suponhamos que o paciente agorafóbico tema invariavelmente sentimentos de tentação que nele despertam ao encontrar pessoas na rua. Em sua fobia, realiza ele um deslocamento e daí em diante teme uma situação externa. Com isso, que ele ganha é, obviamente, pensar que pode proteger-se melhor dessa forma. Uma pessoa pode proteger-se de um perigo externo pela fuga. Fugir de um perigo interno é um empreendimento difícil. No final de minha conferência anterior sobre ansiedade, expressei a opinião de que, embora essas diferentes descobertas de nossa investigação não fossem mutuamente contraditórias de alguma forma, elas não se ajustavam umas às outras. Parece que a ansiedade, na medida em que constitui um estado afetivo, é a reprodução de um evento antigo que representou uma ameaça de perigo. A ansiedade serve ao propósito de autopreservação e é sinal de um novo perigo. Surge da libido que se tornou, de algum modo, não utilizável e também surge durante o processo de repressão. É substituída pela formação de um sintoma, é, digamos assim, psiquicamente vinculada, tem-se a impressão de que aqui está faltando algo que juntaria todas essas peças em um todo. Senhoras e senhores,
A dissecção da personalidade mental em um superego, um ego e um id que lhes apresentei na minha última conferência obrigou-nos a refazer nossa orientação também no problema da ansiedade, com a tese de que o ego é a única sede da ansiedade, de que apenas o ego pode produzir e sentir ansiedade. Estabelecemos uma posição nova e estável, a partir da qual numerosas coisas assumem um novo aspecto e, verdadeiramente, é difícil verificar que sentido haveria em falar em ansiedade do id ou em atribuir ao superego capacidade para sentir um estado de apreensão. Por outro lado, temos verificado de bom grado um desejável elemento de correspondência no fato de que as três principais espécies de ansiedade, a realística, a neurótica e a moral, podem com tanta facilidade ser correlacionadas com as três relações dependentes que o ego mantém, travessão, com o mundo externo, com o id e com o superego, ao mesmo tempo que essa nova visão, em especial a função da ansiedade como sinal que anuncia uma situação de perigo, uma noção, aliás, não desconhecida nossa, assume proeminência, perde interesse a questão de saber qual é o material de que é feita a ansiedade e as relações entre ansiedade realística e neurótica se tornaram surpreendentemente claras e simples. Também é de observar que, agora, aqueles casos aparentemente complexos de geração de ansiedade, nós os compreendemos melhor do que aqueles que eram considerados simples. Isto porque recentemente estivemos examinando a forma como a ansiedade é gerada em determinadas fobias que classificamos como histeria de angústia e escolhemos casos nos quais estávamos lidando com a típica repressão de impulsos plenos de desejos oriundos do complexo de Édipo. Era de se esperar que encontrássemos uma catexia libidinal referente à mãe do menino, escolhida esta como objeto, a qual, em consequência da repressão, se teria mudado em ansiedade, agora emergia expressa em termos de sintomas, vinculada a um substituto de seu pai. Não posso mostrar-lhes os passos detalhados de uma investigação como esta. Será suficiente dizer que o resultado surpreendente foi o oposto daquilo que esperávamos. Não era a repressão que criava a ansiedade. Ansiedade já existia antes, era a ansiedade que causava a repressão. Entretanto, que tipo de ansiedade pode ter sido? Somente ansiedade em face de uma ameaça de perigo
externo, ou seja, ansiedade realística. É verdade que o menino sentia ansiedade em face de uma exigência feita por sua libido. Travessão. Nesse caso, ansiedade por estar apaixonado por sua mãe. Assim era de fato um caso de ansiedade neurótica, mas este estar apaixonado só lhe aparecia como um perigo interno, o qual devia evitar, renunciando ao objeto, porque este suscitava uma situação externa de perigo. E em todos os casos que examinamos, obtemos o mesmo resultado. Deve ser confessado que não estávamos preparados para constatar que o perigo instintual interno se revelaria fator determinante preparação para uma situação de perigo externo real. Até agora, contudo, não fizemos absolutamente qualquer menção de qual o perigo real que o menino teme como consequência de estar apaixonado por sua mãe. O perigo é a punição de ser castrado, de perder seu órgão genital. Os senhores objetarão que, afinal de contas, isso não é um perigo real. Nossos meninos não são castrados porque estão apaixonados por suas mães. Durante a fase do complexo de Édipo, o problema não pode ser eliminado de forma tão simples. Antes de mais nada, não se trata de a castração ser ou não ser realmente efetuada. O que é decisivo é o que o perigo ameaça de fora e a criança acredita nele. Tem alguns motivos para isso, pois as pessoas ameaçam muito frequentemente cortar fora o pênis da criança durante a fase fálica, na época do início da masturbação, e insinuações desse castigo devem encontrar com regularidade um reforço filogenético no menino. Suspeitamos que durante o período primevo da família humana, a castração costumava ser usada realmente por um pai ciumento e cruel nos meninos em crescimento, e que a circuncisão, que tão frequentemente desempenha um papel nos ritos da puberdade entre povos primitivos, é um vestígio claramente identificável desse fato. Estamos conscientes de que nisto divergimos amplamente da opinião geral, mas devemos reafirmar a opinião de que o temor de castração é um dos motivos mais comuns e mais fortes para a repressão e, portanto, para a formação das neuroses. A análise de casos em que a circuncisão, embora não a castração, na verdade foi executada em meninos como cura ou castigo para masturbação. Essa ocorrência não é nada rara na sociedade anglo-americana. Conferiu à nossa convicção máximo grau de certeza. Nesse ponto, sentimos-nos muito tentados a nos aprofundar no complexo de castração,
Porém, ater-me-ei ao nosso assunto. O temor de castração não é naturalmente o único motivo para a repressão. Na verdade, não sucede nas mulheres, pois, embora tenham elas um complexo de castração, não podem ter medo de serem castradas. Em seu sexo, o que sucede ao temor à perda do amor, o que é evidentemente um prolongamento posterior da ansiedade da criança quando constata a ausência da mãe. Os senhores perceberão quão real é a situação de perigo indicada por essa ansiedade. Se uma mãe está ausente ou retirou seu amor de seu filho, este não tem mais certeza de que suas necessidades serão satisfeitas e talvez seja exposto aos mais angustiantes sentimentos de tensão. Não rejeitem a ideia de que esses fatores determinantes de ansiedade possam, no fundo, repetir a situação de ansiedade original ocorrida no nascimento, que de fato também representou uma separação da mãe. Realmente, se os senhores acompanharem uma sequência de ideias sugeridas por Ferenczi, 1925, podem acrescentar a essa série o temor da castração, pois a perda do órgão masculino resulta na incapacidade de unir-se novamente à mãe, ou a uma substituta dela no ato sexual. Posso dizer-lhes, aliás, que a tão frequente fantasia de retornar ao útero materno é um sucedâneo desse desejo de copular. Haveria nesse ponto muitas coisas interessantes e correlações surpreendentes para referir aos senhores, porém, não posso afastar-me do esquema de uma introdução à psicanálise. Apenas chamarei a atenção dos senhores para o fato de que, aqui, as pesquisas psicológicas invadem os fatos da biologia. Otto Rank, a quem a psicanálise deve muitas contribuições excelentes, também tem o mérito de haver expressamente acentuado a importância do ato do nascimento e da separação da mãe. Rank, 1924. Todavia, achamos de todo impossível aceitar as conclusões extremas que extraiu desse fator, com relação à teoria das neuroses e mesmo ao tratamento analítico. O cerne dessa teoria, travessão, de que a experiência de ansiedade no nascimento é o modelo de todas as subsequentes situações de perigo, travessão. Ele já o encontrou pronto. Se nos detivermos um pouco nessas situações de perigo, podemos dizer que, de fato, para cada estádio do desenvolvimento está reservado como sendo adequado para esse desenvolvimento um especial fator determinante de ansiedade. O perigo de desamparo psíquico ajusta-se ao estádio da imaturidade inicial do ego. O perigo de perda de um objeto ou perda do amor ajusta-se à falta de
autossuficiência dos primeiros anos da infância. O perigo de ser castrado ajusta-se à fase fálica. E, finalmente, o temor ao superego que assume uma posição especial ajusta-se ao período de latência. No decorrer do desenvolvimento, os antigos fatores determinantes de ansiedade deveriam sumir, pois as situações de perigo correspondentes a eles perderam sua importância devido ao fortalecimento do ego. Isto, contudo, só ocorre de forma muito incompleta. Muitas pessoas são incapazes de superar o temor da perda do amor. Nunca se tornam suficientemente independentes do amor de outras pessoas e, nesse aspecto, comportam-se como crianças. O temor ao superego normalmente jamais deve cessar, pois, sob a forma de ansiedade moral, é indispensável nas relações sociais e somente em casos muito raros pode um indivíduo tornar-se independente da sociedade humana. Algumas das antigas situações de perigo também conseguem sobreviver em períodos posteriores, fazendo modificações concomitantes nos fatores determinantes de ansiedade. Assim, por exemplo, o perigo de castração persiste sob a marca da fobia sífilis. É verdade que, como adulto, se sabe que a castração não mais faz parte do costume de punir excessos de desejos sexuais, mas, por outro lado, verifica-se que a liberdade instintual desse tipo é ameaçada por graves doenças. Não há dúvida de que as pessoas que qualificamos como neuróticas permanecem infantis em sua atitude relativa ao perigo e não venceram as obsoletas causas determinantes de ansiedade. Podemos tomar isto como contribuição concreta para a caracterização dos neuróticos. Não é muito fácil dizer porque isto tem de ser assim. Espero que não tenham perdido a visão do conjunto disto que estou dizendo e se lembrem de que estamos investigando as relações entre ansiedade e repressão, e nisto aprendemos duas coisas novas. Primeiro, que a ansiedade faz a repressão e não conforme costumávamos pensar o oposto. E segundo, que a situação instintual temida remonta basicamente a uma situação de perigo externa. A questão seguinte será como imaginamos agora o processo de uma repressão sob a influência da ansiedade. A resposta será, segundo penso, a que se segue. O ego percebe que a satisfação de uma exigência instintual emergente recriaria uma situação de perigo ainda viva na lembrança. Essa catexia instintual deve, portanto, ser de algum modo suprimida, paralisada, inativada. Sabemos que o ego consegue realizar tal tarefa se é forte, se atraiu o impulso
instintual em questão para sua organização. Mas o que sucede no caso da repressão é o impulso instintual, ainda pertencente ao id, e que o ego se sente fraco. Então o ego se serve de uma técnica, no fundo, idêntica ao pensar normal. O pensar é um ato experimental executado com pequenas quantidades de energia, do mesmo modo como um general muda pequenas figuras num mapa antes de colocar em movimento seus grandes corpos de tropas. Assim, o ego antecipa a satisfação do impulso instintual suspeito e permite efetuar-se a reprodução de sentimentos desprazerosos no início da situação de perigo temida. Com isto, o automatismo do princípio de prazer-desprazer é posto em ação, e agora executada a repressão do impulso instintual perigoso. Um momento, os senhores exclamarão: não podemos mais acompanhar o senhor nessas coisas. Tem razão. Devo acrescentar alguma coisa mais antes de poder tornar-me inteligível para os senhores. Primeiro devo admitir que tentei traduzir para a linguagem de nosso pensar normal aquilo que de fato deve ser um processo que não é consciente nem pré-consciente, realizando-se entre quantidades de energia em algum substrato inimaginável. Esta, porém, não é uma objeção sólida, pois não se pode expressar essas coisas de outra maneira. Mais importante é que devíamos distinguir claramente o que acontece no ego e o que acontece no id quando existe uma repressão. Acabamos de dizer o que faz o ego: faz uso de uma catexia experimental e desperta o automatismo do prazer-desprazer por meio de um sinal de ansiedade. Depois disso, diversas reações são possíveis ou surge uma combinação delas em proporções variáveis, ou o ataque de ansiedade desenvolve-se completamente e o ego se afasta inteiramente da excitação censurável, ou, em lugar da catexia experimental, o ego opõe à excitação uma anticatexia, e esta se combina com a energia do impulso reprimido para formar um sintoma, ou a anticatexia é assimilada no ego como formação reativa, como intensificação de determinadas disposições do ego, como alteração permanente deste. Quanto mais a geração da ansiedade pode limitar-se a um mero sinal, tanto mais o ego gasta em ações defensivas que importam em vincular psiquicamente o impulso reprimido, e tanto mais o processo se aproxima de uma superelaboração normal, embora, por certo, sem alcançá-la. Aliás, aqui está um ponto em que podemos deter-nos por um momento.
Os senhores mesmos, sem dúvida, supunham que aquilo que se conhece como caráter, coisa tão difícil de definir, deve ser atribuído inteiramente ao ego. Um pouco disso que cria o caráter já compreendemos, primeiramente, e acima de tudo, existe a incorporação sob a forma de superego da anterior instância parental, que é indubitavelmente a sua parte mais importante e decisiva, e ademais identificações com ambos os pais do período subsequente e com outras figuras de influência, e as identificações semelhantes formadas como remanescente de relações objetais a que se renunciou, e que podemos agora acrescentar como contribuições à construção do caráter, que nunca estão ausentes as formações reativas que o ego adquire no início, executando suas repressões, e depois por um método mais normal, quando rejeita impulsos instintuais indesejáveis. Retornemos agora e passemos ao id. Não é fácil saber o que ocorre durante a repressão em relação ao impulso instintual que está sendo combatido. A principal questão que nosso interesse levanta é saber o que acontece à energia, à carga libidinal dessa excitação, como é ela utilizada. Os senhores recordam-se de que a hipótese inicial era ser ela justamente aquilo que se transforma pela repressão em ansiedade. Não mais nos sentimos capazes de dizer isso. A modesta resposta será antes que aquilo que acontece a essa energia não é provavelmente sempre a mesma coisa. Provavelmente há uma correspondência íntima a respeito da qual deveríamos obter conhecimento entre o que então ocorre no ego e no id com relação ao impulso reprimido, pois desde que decidimos que o princípio de prazer-desprazer posto em ação pelo sinal da ansiedade desempenha um papel na repressão, devemos modificar nossa perspectiva. Esse princípio exerce um domínio inteiramente restrito sobre o que acontece no id. Podemos ter certeza de que efetua modificações bastante profundas no impulso instintual em questão. Estamos preparados para verificar que a repressão terá consequências muito diversas, de maior ou menor alcance. Em alguns casos, o impulso instintual reprimido pode conservar sua catexia libidinal e pode persistir inalterado no id, embora sujeito à constante repressão no ego. Em outros casos, parece suceder que ele é totalmente destruído enquanto sua libido é desviada permanentemente por outras vias. Expressei meu ponto de vista de que é isto que ocorre quando o complexo de Édipo é manejado normalmente.
um caso como é de se desejar, portanto, não sendo simplesmente reprimido, mas destruído no id. A experiência clínica também nos mostrou que, em muitos casos, em lugar do habitual resultado da repressão, dá-se uma degradação da libido, uma regressão da organização libidinal a um estágio anterior. Isto naturalmente só pode ocorrer no id, e se ocorrer, será sob a influência do mesmo conflito que se fez anunciar pelo sinal da ansiedade. O exemplo mais claro dessa espécie é dado pela neurose obsessiva, na qual atuam conjuntamente a regressão e a repressão. Senhoras e senhores, receio que acharão essa exposição difícil de acompanhar e sabem que ainda não está completa. Lamento ter provocado sua insatisfação. Não posso, contudo, propor-me nenhum outro objetivo além daquele de dar-lhes uma impressão referente à natureza de nossos achados e as dificuldades envolvidas na sua elucidação. Quanto mais nos aprofundamos no estudo dos processos mentais, mais reconhecemos sua abundância e complexidade. Muitas fórmulas simples que de início pareciam preencher nossas necessidades posteriormente vieram a se revelar inadequadas. Não nos cansamos de modificá-las e aperfeiçoá-las. Em minha conferência sobre a teoria dos sonhos, a primeira da presente série, mostrei-lhes uma região na qual, durante 15 anos, praticamente não houve uma descoberta nova. Aqui onde estamos tratando da ansiedade, os senhores veem tudo em um estado de fluidez e modificação. Essas inovações, ademais, ainda não foram elaboradas totalmente, e talvez isto também se some às dificuldades de demonstrá-las. Tenham paciência, no entanto. Em breve conseguiremos deixar o tema da ansiedade. Não posso prometer que terá sido resolvido a contento nosso, mas é de se esperar que teremos feito um pequeno progresso. E nesse ínterim temos feito todo tipo de descobertas novas. Agora, por exemplo, nosso estudo da ansiedade leva-nos a acrescentar um novo aspecto à nossa descrição do ego. Dissemos que o ego é fraco se comparado com o id, que é um servo leal deste, pronto a executar suas ordens e cumprir suas exigências. Não tencionamos retirar essa afirmação, mas por outro lado, esse mesmo ego é a parte mais bem organizada do id, com sua face voltada para a realidade. Não devemos exagerar demasiadamente a separação entre os dois e não devemos nos surpreender se o ego, de seu lado, pode aplicar essa influência sobre os processos do id. Acredito que o ego exerce essa influência colocando em ação o quase todo-poderoso princípio de prazer-desprazer por meio do sinal da ansiedade. Por outro lado, mostra sua
debilidade de novo, imediatamente após, de vez que, pelo ato da repressão, renuncia a parte de sua organização e tem de convir em que o impulso instintual reprimido se mantenha permanentemente afastado de sua influência. Agora apenas mais um comentário a respeito do problema da ansiedade. A ansiedade neurótica, em nossa forma de considerá-la, transformou-se em ansiedade realística, em temor a determinadas situações de perigo. Contudo, não podemos parar aí. Devemos dar mais um passo, embora seja um passo atrás. Perguntamo-nos o que é que realmente é perigoso e temido em uma situação de perigo desta espécie. Por certo que não é dano ao sujeito objetivamente considerado, pois esse dano pode não ter nenhuma importância psicologicamente, mas seria algo efetuado por ele na mente. Por exemplo, o nascimento, nosso modelo de estado de ansiedade, afinal, dificilmente pode ser considerado em si mesmo causa de dano, embora possa explicar um perigo de danos. O essencial no nascimento, assim como em toda situação de perigo, é que ele imprime a experiência mental em um estado de excitação marcadamente intensa, que é sentida como desprazer e que não é possível dominar descarregando-a. Um estado desse tipo ante o qual os esforços do princípio de prazer malogram, chamemo-lo de momento traumático. Então, se colocarmos numa série ansiedade neurótica, a ansiedade realística e a situação de perigo, chegamos a essa proposição simples. O que é temido, o que é objeto da ansiedade, é invariavelmente a emergência de um momento traumático que não pode ser arrostado com as regras normais do princípio de prazer. De imediato compreendemos que, dotados do princípio de prazer, não nos garantimos contra danos objetivos, mas sim apenas contra determinado dano à nossa economia psíquica. Vai uma grande distância desde o princípio de prazer ao instinto de autopreservação. As intenções de ambos estão longe de coincidir desde o início. Vemos, porém, ainda mais uma coisa, talvez seja a solução que estamos procurando, ou seja, tudo isso é uma questão de quantidades relativas. É apenas a magnitude da soma de excitação que transforma uma impressão em momento traumático, paralisa a função do princípio de prazer e confere à situação de perigo a sua importância. E sendo assim as coisas, podendo esses enigmas serem solucionados tão prosaicamente, pergunta-se por que não seria possível que momentos traumáticos semelhantes surjam na vida mental sem referência a hipotéticas situações de perigo. Travessão. Momentos traumáticos, pois, nos quais a ansiedade não é despertada como um sinal, mas sim gerada de novo por um motivo novo.
A experiência clínica evidencia abertamente que, de fato, é este o caso. São apenas as repressões posteriores que mostram o mecanismo que descrevemos, no qual a ansiedade é despertada como sinal de uma situação de perigo prévia. As repressões primeiras e originais surgem diretamente de momentos traumáticos, quando o ego enfrenta uma exigência libidinal excessivamente grande. Elas formam de novo a sua ansiedade, embora, na verdade, a partir do modelo do nascimento. O mesmo pode aplicar-se à geração da ansiedade na neurose de angústia, devido a prejuízo somático causado à função sexual. Não mais sustentaremos ser a libido que é transformada em ansiedade em tais casos. No entanto, não posso ver como objetar contra a existência de uma dupla origem da ansiedade, travessão, uma como consequência direta do momento traumático e a outra como sinal que ameaça com uma repetição de tal momento.